Olá! Hoje a gente vai mergulhar num debate que está fervendo, inclusive lá no STF, a regulamentação das gigantes de tecnologia, as famosas Big É Techs. um tema super atual, né? Exato. E para nossa análise, a gente está se baseando num artigo do Sérgio Botton Barcelos, que é professor de Sociologia. Ótima fonte. A ideia aqui é tentar entender como essas empresas, sabe, Google, Meta, Amazon, X, TikTok, que parecem tão distantes, acabam tendo um impacto tão profundo no nosso dia a dia. Sim, Quem nunca falou de comprar, sei lá, uma panela ou de fazer uma viagem e de repente, puf, aparece anúncio disso no celular? clássico. Pois é, como o artigo diz, não é mágica, é o algoritmo, aquele sistema que decide o que a gente vai ver online. Exatamente. Certo, então vamos aprofundar isso. O ponto de partida é a quantidade de informação que essas plataformas têm sobre a gente. É impressionante. O artigo detalha bem o que a gente pesquisa, o que a gente começa a escrever e apaga, quanto tempo a gente fica olhando uma foto, até os horários em que baixa aquela saudade, né? E que tipo de anúncio convence mais que um argumento lógico. Assusta um pouco, né? Com certeza. E o que é fundamental perceber, como o texto aponta, é que não são só ferramentas, são estruturas de poder global. Estruturas de poder. Isso. A comparação com os senhores feudais digitais é forte, mas ajuda a entender. Antes controlavam a terra, hoje controlam o espaço digital, os nossos dados, a nossa atenção. Faz sentido. E quem paga mais, aparece mais. Isso afeta todo mundo. Produtores de conteúdo, jornais, ONGs, ficam dependendo de algoritmos que ninguém sabe direito como funcionam e que priorizam o lucro da plataforma, né? Não o interesse social. E é aí que a coisa fica bem real, né? O que a gente consome online molda o nosso pensamento. Molda muito. O artigo fala do peso disso em ano eleitoral, por exemplo. O que aparece no nosso feed pode influenciar o voto. Sem dúvida. E o voto impacta coisas concretas. O preço do arroz, a verba da merenda na escola. O autor chama isso de estrutural. O digital virou parte da estrutura da sociedade. Exato. E isso puxa outro assunto seríssimo: a desinformação. Ah, sim. Não são mais só aquelas correntes de zap, né? Hoje a gente fala de conteúdo super bem feito, às vezes bancado por robôs, por inteligência artificial. Tipos de deepfakes. Exatamente. Vídeos, áudios manipulados que parecem reais. Fica muito mais perigoso e difícil de controlar. Nossa. E segundo o artigo, as plataformas acabam lucrando com isso. Porque conteúdo que gera raiva, ódio, teorias da conspiração, ele engaja muito, gera clique. Mesmo que seja absurdo, tipo, o texto cita exemplos como mamadeira de piroca, vacina com chip. Pois é, e as plataformas muitas vezes se isentam da responsabilidade. Fora os golpes online que se aproveitam dessa lógica toda. Entendi. Mas aí quando se fala em regular, sempre vem a acusação de censura, né? Sempre. É a primeira reação. Mas o artigo usa uma analogia que eu achei ótima. O cinto de segurança. Exigir cinto não é ditadura no trânsito. Perfeito. A ideia da regulação seria essa: criar regras básicas para ter mais segurança, mais transparência, quem está operando isso, quais os limites, tem como controlar. Faz todo sentido. E se a gente olhar para o quadro maior, como o texto sugere, tem a questão dos impostos. Ah, sim. A tributação. Isso. Tem uma diferença enorme, né? Empresas com lucros bilionários aqui no Brasil, mas que por causa de manobras fiscais pagam proporcionalmente menos imposto que, sei lá, a padaria da esquina. É uma distorção grande. Levanta um debate importante sobre justiça fiscal, né? Sobre a contrapartida que essas empresas dão para os países onde elas lucram tanto. Mas e aquele argumento de que elas são muito inovadoras, que o Estado não deveria se meter? Que o mercado se regula sozinho? É a velha história da mão invisível, né? A aposta na autorregulação. Isso. Só que o artigo aponta os riscos disso. A realidade mostra concentração de poder, de riqueza, precarização de quem modera conteúdo, por exemplo, e no fim das contas, o debate público acaba sendo privatizado, controlado por pouquíssimas empresas gigantes. Então, resumindo, o que tudo isso significa para a gente no dia a dia? Olha, Significa que discutir regulação é discutir nossa privacidade, a saúde da nossa democracia, como proteger crianças online, o futuro do jornalismo, até nossas crenças, o que a gente compra, como a gente se sente. exatamente. O artigo termina dizendo que a gente clica no aceita os termos,
sem nem pensar direito que está vendendo nossa atenção e deixando que manipulem nossas decisões. Pois é, e isso deixa uma pergunta no ar, né? Se esses algoritmos viraram nossos gurus digitais, guiando tantas escolhas, É verdade. que padrões éticos mínimos, que proteções sociais a gente deveria exigir deles? Teria que ser algo além de só otimizar o lucro ou o engajamento, né? Para garantir que essa tecnologia sirva à sociedade e não só os interesses de quem a controla.